E aí pessoal, tudo bem? Sou Henrique Gouveia do canal Navegando e conforme prometido aqui no último vídeo que nós fizemos o unboxing, eu e o Brunão, do nosso presentaço da caveirinha, hoje nós temos a resenha de A Guerra que Salvou a Minha Vida. Por que ler esse livro? Vem descobrir. O livro da escritora Kimberly Bradley foi lançado em março agora de 2017 pela Darkside e foi o primeiro título da série Dark Love lançado este ano pela editora. Eu tenho inúmeros motivos para falar para vocês o porquê você deve ler esse livro. E aqui no vídeo eu passar alguns com vocês. O primeiro ponto que eu quero ressaltar, pessoal, é a importância do momento em que esse livro é lançado. Ele se faz muito pertinente, sobretudo com a situação dos refugiados. Ele trata muito disso nesse livro. E, apesar de ser um livro que trata de uma história da Segunda Guerra Mundial, se você mudar a Ada, que é a personagem principal, e o irmão dela, o Jamie, pelas crianças refugiadas no nosso cenário atual, você vai ter o mesmo contexto de sofrimento, de perda e de dor. O livro ele trata a história, como disse, da protagonista Ada e seu irmão Jamie, que moram com a mãe em Londres, na Inglaterra, e tem rumores de que a Alemanha vai atacar a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Isso é um período bem famoso, muito retratado em livros de história, em documentários. Não sei se vocês se lembram, no primeiro filme da série das Crônicas de Nárnia, quando os irmãos eles têm que ir embora da Inglaterra justamente por esse motivo. Eles são colocados dentro de um trem de carga e são levados com outras crianças para outros locais que eram no interior da Inglaterra. E saindo um pouco aqui da fantasia, pessoal, vamos citar esse período que foi um dos mais sombrios da história da humanidade. A Alemanha estava de fato chegando na Inglaterra, lá começou a tomar a Hungria, tomou a Dinamarca, tomou a França e estava batendo nas portas da Inglaterra. Tanto começou a derrubar muitos aviões, começou a afundar muitos navios, começou a fazer um cerco, os alimentos não chegavam e a população temendo o ataque em Londres mesmo começou a evacuar todo mundo, principalmente as crianças. E enquanto eu falo, vou deixar, vocês podem ver, tá rolando um vídeo, é um vídeo da época mesmo, mostrando como foi essa evacuação. Vocês podem perceber as crianças assim totalmente assustadas, outras meio em tom de brincadeira, nem sabendo de repente o que estava acontecendo seriamente, porque era tudo muito boato também na época. Ah, não sei se o Hitler vai chegar aqui, ah, se o Hitler vai conseguir fazer. E e chegou. E tanto era a tamanha era a preocupação dos pais que eles acabaram sendo meio que exilados para o interior da Inglaterra para outras pessoas cuidarem deles nesse período de supostos bombardeios e supostos ataques. E é justamente isso que acontece com os nossos protagonistas. Agora voltando para o livro, a Ada, a nossa personagem principal, já tem o detalhe aqui na própria capa, ela nasceu com uma deficiência. Ela nasceu com o pé invertido, o pé torto. Nós temos os pés assim com as unhas para cima, os dedos. O pé direito dela nasceu virado para baixo e não foi tratado quando ela era bebê. Ela foi criada sempre pisando torto, chegou uma hora que não tem mais o que fazer. Ela cresceu deformada. E a mãe dela tem muita vergonha por isso. Ela não deixa que a Ada saia na rua. A Ada nunca sai. Ela sempre vê o irmão dela brincando na rua com outras crianças. Ela sempre vê a rotina dos vizinhos, vê a rotina da cidade e ela vê tudo de uma janela. Então a Ada não tem contato nenhum com o mundo exterior, ela não tem contato nenhum com as outras pessoas, ela sempre tenta falar de onde ela vê as pessoas, só que as pessoas, no fundo, elas acreditam que a Ada tem um problema mental, porque é também um pouco da figura que a mãe acabou passando. E a mãe tem um medo, um pavor que as pessoas vejam a Ada na rua. Só que com a chegada da guerra em Londres, com a perspectiva de ataques e bombardeios, todas as crianças têm que ser evacuadas. Só que a mãe da Ada não queria que a Ada fosse. A Ada, só para a gente situar, a mãe dela acaba maltratando muito ela. Ela ofende muito a filha, ela acaba machucando muito ela faz ela passar por uma rotina muito extenuante. Ela trata ela como se fosse nada. E ela cuida muito do irmão. Ela se preocupa muito com o irmão e ela vai sempre sendo deixada de lado, sempre preterida. E quando as crianças vão ser intimadas, são chamadas para irem para o interior, a mãe da Ada não quer que ela saia para que ninguém a veja. E é aí que acontece a primeira virada do livro. Muito corajosamente, a Ada ela começa a treinar uns passos em casa sozinha. Ela sente muita dor, ela não consegue se equilibrar, só que ela vai tentando, e a gente percebe já que ela é uma personagem muito forte desde o início. Até então que ela consegue chegar até o trem dos refugiados, que no livro são tratados como evacuados, e vão para o interior da Inglaterra. E é de fato aí que o livro começa. Logo que eles chegam no destino, eles são expostos em uma parede, todos enfileirados, e eles são escolhidos por pessoas que vão acabar ficando com eles durante um tempo.
e eles acabam sendo os últimos a ser escolhidos. E nesse momento ela age com muita esperteza para não ser separada do irmão. E é bem legal notar isso, que apesar dela viver sempre enclausurada, não ter contato nenhum com o mundo, ela está descobrindo o mundo exatamente nesse momento. Ela é muito inteligente, ela é muito sagaz. É tão perceptível o desconhecimento dela das coisas comuns, que tem um momento que ela vai no banheiro, ela não conhece a descarga, ela vê da janela do trem a grama, ela não conhece o que é grama, ela não conhece palavras que as pessoas dizem, ela não sabe nada. Ela sempre se vê restrita à casa dela, trancada na casa dela. Ela só conhecia aquele mundo. E quando ela sai, ela começa a ter uma dimensão de que é tudo muito maior do que ela sempre imaginou. E ela começa a ficar muito assustada. Só que, como tem aquele ditado famoso, que o homem teme o que ele não conhece, isso acaba referenciando nela também. E ela acaba temendo muitas coisas, às quais ela nunca teve acesso, ela teme muitas pessoas, muito a forma que as pessoas a encaram, e ela sempre inventa uma história a respeito do pé dela, ela não quer nunca assumir que ela tem esse problema de nascença. Ela não quer que os outros a encarem como aleijada. Então ela sempre inventa uma história diferente. Sabe o Coringa no filme do Batman, o Cavaleiro das Trevas? Toda vez que alguém perguntava da cicatriz dele, o que tinha acontecido, ele contava uma história. Exatamente com a Ada. Cada vez que alguém repara no pé dela, alguém faz menção de perguntar, ela conta uma história diferente. E por fim, pessoal, eles acabam não sendo escolhidos. E só que de uma maneira bem inusitada, eles encontram alguém para ficar com eles. E é a Susan. Para mim, uma das melhores personagens do livro. Uma personagem muito crível. Ela está passando por uma crise de depressão quando recebe as crianças. Ela não quer ficar com as crianças de cara, ela não sabe como cuidar de ninguém. É uma mulher que vive sozinha dentro de casa, ela tem um pônei e ela não tem a menor noção de como cuidar de crianças. E ela vai tendo que descobrir junto com eles como cuidar um dos outros. Ela tem que ceder certos limites e as crianças também têm que aprender a conviver com outras pessoas que tentam cuidar bem delas. Elas sempre tiveram aquele cenário de maus tratos com a mãe e quando alguém tenta chegar perto da Ada, tenta falar com ela, ela sempre acha que vai apanhar, sempre acha que vai ser ofendida. E todos eles têm que aprender a conviver em conjunto, sabe? E outros personagens vão sendo apresentados na vila. A tensão da guerra vai ficando mais constante, vai chegando mais próximo, até realmente chegar nos bombardeios. E o mais interessante de tudo isso, fora os personagens que são brilhantes, são muito bem construídos, é a rotina da vila, como a guerra afeta tudo que ela toca. Geralmente, as obras que nós temos sobre ambientes de guerra, tanto filmes quanto livros, sempre eles tentam mostrar o lado de quem estava diretamente na guerra, os combatentes, o lado dos soldados, o lado de quem estava sobrevoando, de quem estava navegando, e só que não mostra tanto o cotidiano das pessoas. E esse livro, pelo contrário, ele aborda fortemente essas questões do cotidiano das pessoas da vila. Quando começa a ter racionamento de comida, a questão do medo crescente, quando tem que começar a fazer o blackout, pessoal, era uma ordem como se fosse um toque de recolher dentro da própria casa. Quando ia chegando a noite, o governo ele pediu para pintar as janelas de preto, colocar materiais que impedissem que a luz vazasse, porque era mais difícil que uma investida alemã atacasse uma cidade toda escura. Então eles tinham que dormir mais cedo, eles acabavam acordando mais tarde e começavam a sentir os efeitos da fome, os efeitos do enclausuramento, vai chegando o inverno, então a situação vai ficando bem crítica. E é nesse momento que nós vemos a força dos personagens. Eles seguram a história tranquilamente. E só um aviso, pessoal, para quem está esperando um livro de muita ação, um livro, nossa, de aventura e tal, meu, não tem nada disso. É um livro muito cru nesse ponto de demonstrar como foi a situação dos evacuados, como eles eram tratados, a questão do preconceito. Por isso que eu acho que ele dialoga paralelamente, na verdade, diretamente com a situação que nós temos dos refugiados. O preconceito de todo mundo olhar torto para as crianças, a questão de achar que eles vão roubar, que eles não são confiáveis, que eles são sujos, que vão trazer doenças, todo mundo querendo se livrar logo deles. E eles tiraram um problema de Londres para criar outro problema no interior. Então eles são muito mal vistos pela sociedade onde estão aceitos. Os personagens eles vão segurando a trama, eles vão levando a história adiante de uma forma muito forte, uma forma muito intensa e muito sincera. Importante observar que, assim como os refugiados atuais são vistos como terroristas, como pessoas infiltradas, no livro também tem um pouco dessa mensagem. A Inglaterra começa a espalhar vários cartazes quando os navios começam a ser bombardeados, torpedeados, na verdade, pelos submarinos, eles começam a acreditar que tem espiões por todo lado e todo mundo começa a ficar muito paranoico. E eles começam a desconfiar de todo mundo. E por que não dos evacuados? É a mesma maneira como está acontecendo com os refugiados também. O pessoal fica com aquele medo, aquela paranoia constante, aquela coisa que vai acontecendo. Eu não vou falar muito mais do enredo, pessoal, para não entregar muito spoiler. Já falei bastante coisa. O meu grande destaque que eu quero deixar aqui para vocês são as personagens do livro.
todas muito bem construídas, todas muito bem detalhadas, elas são muito críveis, são pessoas que você encontra na rua, são pessoas que você acabou lendo no livro de história, pessoas que você assistiu em documentários, vê em filmes de guerra, são pessoas como eu e você que tiveram que fazer grandes sacrifícios em momentos muito desesperadores e tiveram que tirar o melhor de si, e eles acabaram conseguindo. O livro é lindíssimo, edição da Dark Side. Vou deixar o vídeo passando aqui enquanto estou falando. Vocês já conhecem, não é de agora que eu e o Bruno a gente detalha isso. O capricho é sempre muito grande, salta os olhos, as cores da capa, o marcador, os detalhes internos. Em cada capítulo, vocês vão perceber que tem um botão. Cada capítulo, esse botão vai mudando de lugar. Eu faço isso, uma analogia com a situação da Ada. A Ada é um botão que ela não cabe em casa nenhuma da camisa, não cabe em casa nenhuma do vestido. É um botão que está sempre circundando e tentando se encaixar em algum ponto. No último capítulo, nós temos um botão solto e um botão preso na linha. E isso para mim significa muita coisa. No final, ela consegue encontrar algo em que se encaixar. E é muito bonito quando ela tem essa descoberta, porque vocês vão perceber que a Ada, para mim, é a melhor personagem do livro, logo depois da Susan. Ela é uma menina que ela tem muita raiva de tudo, ela tem muita fúria de tudo o tempo todo, por ser rejeitada pela mãe, por se sentir confusa, de sentir raiva da mãe, e ao mesmo tempo querer ser aceita, de passar fome, de não entender nada que as pessoas dizem. Ela sempre fica brava quando ela pensa que tem que aprender alguma coisa, que as pessoas vão tirar sarro dela, que as pessoas vão ficar olhando pro pé dela. Então ela tem raiva de tudo o tempo todo. Ela acaba fazendo muita birra, acaba ficando muito revoltada, e ela amadurece muito durante a trama, amadurece muito durante o livro. E a personagem que é entregue no final é totalmente diferente da Ada que começou com a gente. E eu prometo para vocês, estou morrendo de saudade de todo mundo que eu li. É um livro que me marcou muito. Isso depende do momento de cada um, mas como grande parte, na verdade, para mim, todos os livros da série Dark Love me marcaram de alguma forma, me marcaram com alguma mensagem que trouxeram. E esse livro traz uma mensagem de coragem muito grande, uma mensagem de esperança muito grande, de que as coisas podem de fato mudar. Aqui, pessoal, vou deixar algumas menções de obras que têm assuntos parecidos. Vou deixar um card de um livro que eu resenhei o ano passado, chamado Pax, que também trata de um período de guerra, trata desse período de paranoia. Nós temos a Anne Frank, o diário dela, que é famoso no mundo inteiro, a história de sobrevivência dela, a doçura que ela tinha ao ver o mundo. Tanto que o livro tem uma frase da Anne Frank. Nós temos filmes, por exemplo, o filme do Stanley Kubrick, o Fullmetal Jacket, ou Born to Kill, ou Nascido para Matar, tanto faz. Ele também mostra a transformação que a guerra causa nos soldados. Eles entram meninos e saem homens, assim, totalmente transformados, com questão de um ano depois que eles estão lá. Mostra como a guerra transforma os seres humanos em monstros. E é isso que é mais doloroso. Você acaba matando pessoas que você não conhece, que têm sonhos parecidos com os seus, vontades parecidas com as suas, só que você não tem vontade, você não tem oportunidade de conhecer. Você simplesmente mata para se defender, de repente, de um motivo que não é nem o seu. E, pessoal, eu posso pedir um favor para vocês, leiam esse livro. Vou deixar o link aqui embaixo. A Dark Side está com uma promoção muito interessante, ela vai até o dia 1º de abril. Quem comprar 4 livros da Dark Side pelo site da Amazon, o de menor valor sai de graça. Uma excelente oportunidade para completar sua coleção da caveirinha, ou para renovar o que você quer, para adicionar títulos legais, para dar de presente. Eu aceito livros toda hora, quem quiser me mandar para a gente, manda. E o Bruno vamos arrebentar de ler. Pessoal, é isso. Só para finalizar, agora realmente é o último detalhe. Em 2015, faleceu realmente um anjo na Terra, chamado Sir Nicholas Winston. O que ele fez? Ele foi responsável por salvar 669 crianças judias durante a Segunda Guerra. Meu, é muita gente. Ele salvou isso e teve que arriscar a vida dele fortemente para conseguir isso. E foi uma coisa que nunca fez alarde para ninguém. Tanto que a mulher dele veio descobrir isso muitos anos depois, mexendo nos documentos no sótão. Aí ela fez uma divulgação para todo mundo. Eu também vou deixar o link aqui embaixo, que tem um momento que eles vão fazer uma homenagem para ele, e grande parte das pessoas da plateia são pessoas que ele salvou. É bem emocionante. Dá para ter uma noção. Ele morreu com 106 anos e ele fez a diferença. Leiam o livro, conheçam, se importem com a situação e vamos torcer para que a gente tenha um mundo melhor e vamos fazer a nossa parte. Essa é a minha mensagem de hoje. Muito obrigado, pessoal. Tchau.